Pessoal, boa tarde. Vou tratar agora do livro A Síntese da Coletânea As Vozes das Ruas. Tá? Essa síntese, aliás, essa coletânea ela foi organizada pela professora Eva Maricato. Bom, vamos começar avaliando o texto escrito por Raquel Ronick. As revoltas de junho decorreram de agendas mal resolvidas, tá? Contradições e também paradoxos. Para Rui Braga, a questão da efetivação e ampliação dos direitos sociais é a chave para interpretarmos a maior revolta popular da história brasileira. Carlos Weiner define: uma fagulha pode incendiar uma pradaria. E no nosso caso, essa fagulha foi a mobilização contra o aumento das tarifas dos transportes públicos convocados pelo MPL, em São Paulo. O MPL também reivindicou o direito à cidade, ou seja, a uma circulação livre e restrita, e um componente essencial desse direito que as catracas bloqueiam. Hermínia Maricato disse o seguinte: os capitais se assanham na pilhagem dos fundos públicos, deixando inúmeros elefantes brancos para trás. Nos dizeres de uma placa, quando meu filho ficar doente, vou levá-lo ao estádio. Em verdade, houve uma coalizão pelo crescimento que articulou estratégias keynesianas de geração de emprego e renda e aumentos salariais a um modelo de desenvolvimento urbano neoliberal, voltado única e exclusivamente para facilitar a ação do mercado e abrir frentes de expansão do capital financeirizado, do qual o projeto do Copa e Olimpíadas é a expressão mais recente e radical. Silvia Viana destacou o seguinte: existe nas manifestações uma clivagem entre pacíficos e baderneiros. Por sua vez, o próprio MPL, em seu manifesto, escreveu o seguinte: as vozes das ruas foram erguidas contra os sucessivos aumentos das passagens, que são a expressão da digna raiva contra um sistema completamente entregue à lógica da mercadoria, em um processo em que a população é sempre objeto em vez de sujeito. As revoltas de junho de 2013, desencadeadas pela luta organizada pelo MPL de São Paulo contra o aumento das tarifas, não são algo inteiramente novo. O primeiro movimento contra o aumento das passagens foi realizado em 2013 na cidade de Salvador. Foi conhecido como a Revolta do Buzu. E em Florianópolis, em 2004, a Revolta da Catraca. 2003, Salvador. 2004, Florianópolis. Hermínia Maricato, por sua vez, escreveu o seguinte: a cidade é ignorada pela esquerda, que não consegue ver a luta de classes, e por uma direita, que aposta tudo na especulação imobiliária e no assalto ao orçamento público. Nas cidades se dão a reprodução da força de trabalho e as condições de vida da população dependem frequentemente das políticas públicas urbanas. A cidade constituiu um grande patrimônio construído histórica e socialmente, mas sua apropriação é desigual, e o nome do negócio renda imobiliária ou localização, pois ela tem um preço devido aos seus atributos. O Brasil vinha há 40 anos, pessoal, num crescimento acima de 7% ao ano. As migalhas desse banquete atraíram migrantes que incharam as regiões metropolitanas das cidades brasileiras. Com a chegada da crise nos anos 80, o país amargou baixo crescimento, alto desemprego e recuo das políticas públicas. Tudo isso fez com que a violência explodisse e a taxa aumentasse em 259%, de 1980 a 2010. A globalização reduziu o país ao mero exportador de commodities, que são grãos, carne, celulose, etanol, minérios, e reorientou os fluxos demográficos para o interior. Isso gerou conflitos agrários, desmatamento e poluição. Contribuíram para a revolta também os despejos violentos e os gastos com mega-eventos, tipo Copa do Mundo e Olimpíada. A desoneração dos automóveis aumentou substancialmente o número de carros nas cidades e acarretou no abandono do transporte público. O Estado passou a investir apenas no transporte individual e construiu pontes, viadutos, avenidas, etc. David Harvey cita Park. Park diz o seguinte: ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo. A globalização e a guinada em direção ao neoliberalismo enfatizaram, ao invés de diminuir, as desigualdades. O poder de classe foi reestruturado às elites ricas. As chamadas cidades globais do capitalismo avançado são divididas socialmente entre as elites financeiras e as grandes porções de trabalhadores de baixa renda, que por sua vez se fundem aos marginalizados e desempregados. Tais desenvolvimentos urbanos desiguais traçam o cenário para o conflito social. Carlos Weiner vai tratar de uma outra forma.
O paradoxo de uma sociedade urbana, que nos últimos 10 a 20 anos viu os movimentos sociais rurais dominarem as pautas dos movimentos populares, mudou. Tá? Os movimentos passaram a ser urbanos. Não há como não reconhecer a conexão estreita entre os protestos em curso e o contexto propiciado pelos investimentos maciços nos mega-eventos, Copa e Olimpíadas. A mídia e o governo tratou de reprimir brutalmente o movimento, com a ideia de que isso mancharia a imagem do país. Engels cita, tá? A cidade é a expressão das relações sociais de produção capitalista e sua materialização política e estatal, que está na base da produção e reprodução do capital. A vida que pulsava transbordou, e o dique da ideologia não foi capaz de contê-la. Foi a reconstrução da narrativa.